Olá, aqui é a professora Maiara de Educação Física. Então hoje a gente vai ter nossa terceira aula teórica e hoje o assunto é os alongamentos. Antes da gente entrar no assunto de hoje, eu gostaria de falar para vocês que não vai ter só a parte teórica, vai ter parte prática também em vídeo. Então eu vou estar gravando depois para postar para vocês um videozinho de alongamentos. Então a gente vai ter a teoria do alongamento e alguns alongamentos, né, uma parte prática para vocês estarem fazendo em casa, tá certo? Mas antes da gente iniciar nosso conteúdo de hoje, eu gostaria de recapitular o que a gente teve nas nossas últimas aulas, certo? Nossa primeira aula teórica foi a diferença entre atividade física e exercício físico e os benefícios do exercício físico. Então, vou dar uma recapitulada aí. Atividade física é qualquer coisa que a gente faz que gera um gasto de energia maior que os níveis de repouso. Ou seja, um movimentozinho que eu vou fazer além do meu nível de repouso, que é estar sentado ou deitado, é considerado uma atividade física. Então, seriam as coisas do dia a dia. Varrer a casa, lavar a louça, passear com o cachorro, ir a pé até o ponto de ônibus para poder pegar o ônibus para ir para o trabalho ou para a escola e por aí vai. Então, as coisas do dia a dia são as atividades físicas. Então, o que seria o exercício físico? O exercício físico é algo mais elaborado, planejado e a diferença principal, que ele vai estar trabalhando algum dos componentes da aptidão física. O que são esses componentes? Força, agilidade, velocidade, coordenação motora, equilíbrio. Se estiver trabalhando algum desses, é considerado um exercício físico, certo? E os exemplos de exercício físico a gente viu. Dança, todos os esportes no geral, ginástica, musculação, tudo isso é exercício físico. Aí a gente viu os benefícios do exercício físico. O que vai trazer de bom para o meu organismo se eu tiver a prática regular de exercícios físicos na minha vida. Então a gente viu que o exercício ele é responsável por melhorar e contribuir em várias outras doenças, como prevenção de doenças, como melhora nas condições físicas de algumas doenças, como hipertensão, osteoporose e tanta doença, diabetes tipo 2. Então a gente viu o que vai trazer de bom, né? Além do clássico emagrecimento, que é o benefício que primeiro as pessoas pensam quando falam o que traz de bom fazer exercício físico regularmente. Eu vou emagrecer. Mas além de emagrecer, tem vários outros benefícios muito mais importantes do que emagrecimento. Porque ser magra não é ser saudável, né? A gente tem que ter isso em mente, que às vezes uma pessoa mais gordinha é muito mais saudável do que aquela pessoa bem magrinha. Aquela pessoa bem magrinha às vezes está faltando um monte de vitaminas no organismo, às vezes tem alguma doença crônica. E aquela pessoa mais gordinha pode estar com as vitaminas excelentes, pode não ter nenhuma doença crônica. Então, existe o falso magro, né? Então, cuidado com a questão do emagrecimento também. Nossa segunda aula teórica foi sobre o quê? Lembra? Então, a primeira foi a atividade física e exercício físico e benefícios do exercício físico. E a segunda a gente viu o conceito de saúde, certo? E a gente viu também os conceitos dos componentes da aptidão física. A gente viu que o conceito de saúde se modificou conforme os anos passaram. Antes, saúde era ausência de doença, hoje é um completo bem-estar físico, mental e social. E a gente viu o conceito. O que é conceito? É o que é, né? O que é determinada coisa. A gente viu os conceitos dos componentes da aptidão física. Então, a gente viu o conceito de força, conceito de equilíbrio, conceito de coordenação motora, conceito de flexibilidade, certo? Então, dei uma olhadinha lá no caderno, que é sempre bom a gente estar retomando e revezando para poder absorver bem o conteúdo. Então, hoje nós vamos ver os alongamentos. Então, nossa terceira aula é sobre alongamentos. Fiz um papelzinho aqui com uma colinha só para não me perder nos tópicos, né? Então, botei alguns tópicos aqui que a gente vai ver o que é o alongamento, como fazer o alongamento,
quando fazer, por que fazer e os benefícios. E depois eu vou contar para vocês os tipos de alongamento que temos, certo? Então, o que é o alongamento? São exercícios voltados para o aumento da flexibilidade. E eles fazem com que as fibras musculares aumentem de tamanho. Então, a gente faz um tipo de exercício para aumentar a flexibilidade e fazer com que as fibras musculares elas aumentem de tamanho. A gente faz um estiramento das fibras musculares, né? Estiramento, estendem, aumentam de tamanho, tá? Estender é estender roupa, né? A gente não fala estender com músculo, mas para ficar mais fácil do que estiramento das fibras musculares, né? Então a gente faz o quê? Estica o músculo. Os animais, né, têm esse instinto. Ao acordar, eles fazem isso. Vocês já viram o cachorrinho, o gatinho acordando? Se espreguiça todo, bota as patinhas assim pra frente, né? Isso, eles estão alongando. Esse é o alongamento, né? Que é muito importante a gente fazer isso, inclusive. A gente tem a mania de acordar com outros estímulos. E a gente tem que acordar nosso corpo movimentando ele, alongando, espreguiçando. Então, essa é a forma de dizer, opa, acordei, vou começar o meu dia. E não ir todo encolhidinho pro banho, deixar que o chuveiro nos acorde. Ou todo encolhidinho, tomar o café e fazer com que o café nos acorde. Não, a gente tem que acordar o corpo com movimento, certo? Então, isso é o que é. Como fazer? Através do auxílio da respiração. Quando a gente faz algum exercício, na verdade qualquer exercício, mas principalmente o alongamento, e a gente fecha a boca e fica assim, fazendo o alongamento com a boca bem fechada e sem utilizar muito o nariz para respiração, só respirando sem se concentrar na respiração, a gente não consegue ir muito além no nosso exercício. Reparem bem, tentem fazer um exercício qualquer de alongamento com a boca fechada e sem estar concentrado com a respiração, sem estar fluindo exercício e respiração. E depois façam o mesmo alongamento, né, com o auxílio da respiração. Vocês vão ver a diferença, vocês vão conseguir ir muito mais além quando vocês utilizam a respiração auxiliando no movimento. E como é que a gente faz isso? A gente puxa o ar quando a gente está iniciando o movimento e a gente solta o ar quando a gente está terminando o movimento, né? Na finalização do movimento a gente vai soltando o ar. Por exemplo, né? Vou fazer um de braço, né? Por causa do vídeo que vocês conseguem ver. Não, melhor, fazer de pescoço, né? Então a gente puxa o ar, iniciando o movimento e solta o ar, finalizando o movimento. Quando eu estou aproximando minha orelha do meu ombro, eu vou finalizando o movimento e eu vou soltando o meu ar. Quando a gente suga o ar pelo nariz e solta pela boca, a gente quer um relaxamento maior ainda. E quando a gente utiliza somente o nariz para respiração, não está errado, é uma respiração muito correta, só que é uma respiração um pouquinho mais difícil, né? Que a gente não tem muito o hábito de fazer esse tipo de respiração, então acaba que dificulta um pouquinho mais. Então, o que facilita melhor e o que relaxa mais a nossa musculatura é quando a gente puxa o ar bem forte pelo nariz no início do movimento e solta pela boca no final do movimento. A gente pode fazer todo esse processo pelo nariz. E é muito importante a gente utilizar a respiração abdominal. Então, coloquem a mão direita no coração de vocês e a mão esquerda um pouquinho abaixo do umbigo. E quando vocês puxarem o ar, eu quero que vocês inflem a barriga como se fosse um balão. Aumenta de tamanho, fecha assim, ó, tranca bem a respiração com a barriga bem grandona. E agora solta. Quando soltar, coloca lá o nariz lá encostadinho, lá nas costelas, lá atrás nas costas, tá? Então essa é a respiração abdominal, que a gente evita fazer porque dá barriga, e nem da barriga, né? É um mito errado, a gente vai desaprendendo a respirar. Pode reparar que os bebezinhos, eles respiram bem certinho,
com a respiração abdominal, né? A gente vê a barriguinha do bebê subir e descer quando tá respirando, né? E a gente vai crescendo, a gente vai acostumando o corpo de forma errada a não respirar assim. Mas é o correto mesmo, a gente inflar como se fosse um balão quando estiver puxando o ar e quando estiver soltando o ar, a gente esvaziar esse balão, tá? Essa é a respiração mais completa, mais relaxante e que contribui mais ainda no movimento. Então, a segunda pergunta é como fazer. Como fazer? Através do auxílio da respiração. Então, a gente já viu o que é e como fazer, certo? Quando fazer? Essa é uma pergunta clássica. Muita gente se pergunta, professora, eu tenho que fazer o alongamento antes ou depois do exercício? Olha, antes do exercício é uma forma de aquecimento para a prática de exercício. Então, você faz o alongamento para te aquecer para o exercício. Eu posso fazer outras coisas como forma de aquecimento. Tem tipos de alongamento que são já propícios como aquecimento, que a gente já vai ver o nome dele, como é que é certinho. Mas eu posso fazer outra coisa para aquecer meu corpo. Quando está muito frio, não é bom ir direto para o alongamento. Então, o legal seria correr um pouquinho antes ou fazer uma caminhada um pouco mais rápida para te aquecer o corpo para poder alongar. Porque imagina uma coisa gelada e você querer esticar ela. O alongamento é quando a gente estica as fibras musculares. Pensa numa coisa gelada, você esticando, vai quebrar, né? Quebra. Se eu esticar uma coisa muito gelada, acaba quebrando. Então pense nisso no nosso músculo. Então ele tem que estar um pouquinho aquecido para eu conseguir fazer o alongamento. E depois do exercício é excelente também como uma forma de relaxamento, né? Para relaxar. Então o certo seria a gente fazer o alongamento antes e após o exercício. Muita gente não faz, principalmente quem faz trabalho de hipertrofia, que é o aumento da musculatura, a musculação. E acaba que o quê? As pessoas ficam meio curvadinhas quando a gente vai crescendo a musculatura e vai ficando assim, porque não alonga, né? Erradíssimo. Então é muito importante o alongamento. Então, com que frequência, né? Quando fazer? O certo, o recomendado de fazer alongamento é 7 vezes por semana. Como assim, professora? Todos os dias? Todos os dias. Claro que quando a gente tem uma bailarina, uma ginasta, ou ginástica olímpica ou rítmica, seja o que for, qualquer atleta de ginástica, qualquer atleta de dança, eles fazem um treinamento de flexibilidade muito puxado. Então, eles vão treinar várias horas por dia. Não é nosso caso, né? Nós, meros mortais, que só queremos a saúde, só o básico, a gente tem que alongar todos os dias sim. O espreguiçar de manhã, ao acordar, já é um alongamento. Então, o certo seria todos os dias, quando a gente acorda, alongar. E, às vezes, antes de dormir, para relaxar o corpo, fazer algum alongamento na cama mesmo, deitadinho mesmo, antes de dormir. Então, seria o ideal, a gente alongar todos os dias. Alongar sempre que tiver com vontade, alongar quando está muito estressado, respirar bem fundo e fazer um alongamento para acalmar. Então, o alongamento ele pode te auxiliar em vários momentos do teu dia, mas o ideal seria que a gente fizesse todos os dias, não importa o momento, mas que a gente fizesse o nosso alongamento todos os dias, diariamente, certo? Então, já respondi o que é o alongamento, como fazer, que é com auxílio da respiração, quando fazer, todos os dias, antes e após o exercício, e se estiver muito frio, apenas depois do exercício, antes do exercício usar outra atividade para aquecer a musculatura. Por que fazer? Né, a nossa quarta pergunta, por que fazer? Porque com o tempo existe um encurtamento das fibras musculares. A fibra do músculo, com o tempo, ela encurta, ela diminui de tamanho. Sério, professora, é por isso que a minha vovó era maiorzinha e foi ficando baixinha conforme os anos foram passando? Sim. Então, conforme os anos vão passando, a gente vai ficando velhinho, a gente diminui de tamanho, sim.
Sim, existe um encurtamento das fibras musculares. Coitada de mim, que já sou baixinha, né? Quando estiver bem velhinha, então, meu Deus do céu. Minha avózinha, né, porque tem uma parte genética da questão de eu ser baixinha, tem uma carga genética muito forte, que é uma família de pessoas com uma estatura de média baixa. Minha avózinha tinha menos de 1,5 m, né? Minha avózinha que faleceu ano passado tinha menos de 1,5 m, ela tinha 1,47 m, 1,48 m, uma coisa assim. Então, realmente, conforme os anos vão passando, a gente vai diminuindo de tamanho. Então, existe um encurtamento das fibras musculares. O que a gente faz para diminuir esse prejuízo, para não ser tão drástico, né? Essa diminuição de tamanho? Alongamento. Então, por que a gente tem que alongar? Por causa disso, né? Um dos motivos é esse, que conforme os anos passam, existe um encurtamento das fibras musculares. Fora os outros benefícios que a gente vai ver agora, porque o próximo tópico é os benefícios. Então, o alongamento ele vai fazer um relaxamento muscular, né? Então, a gente consegue fazer esse relaxamento. Com o alongamento, eu tenho uma preparação para o exercício físico, tanto antes como uma finalização, após o exercício. Com o alongamento, eu tenho um relaxamento corporal completo. Com o alongamento, eu evito lesões. Então, se eu vou bruscamente fazer um exercício, vamos fazer de conta que eu sou atleta de final de semana. O que é o atleta de final de semana? É aquela menina ou aquele menino, aquele adulto que não faz nada durante a semana de exercício. E final de semana faz a pelada, né? Se reúne com os amigos e vai jogar bola. É perigosíssimo quando não faz exercício. Você pode ter alguma lesão. Do nada você vai fazer um exercício assim. Ou que está muito tempo parado vai fazer um exercício. Então é perigoso. Então o alongamento ele evita as lesões. Muito importante para evitar lesões também, tá? Quando feita de forma correta e bem orientada, o alongamento previne muitas lesões. Estiramento de coxa, posterior da coxa, aquela dorzinha que dá aqui atrás da coxa, acontece muito, né? Numa corrida brusca para pegar uma bola, né? Dá aquela dor aqui. Estiramento de coxa é muito comum e você evita fazendo o alongamento antes do exercício, tá? Então é muito importante. Então o alongamento tem diversos benefícios. Eu citei alguns deles aqui, mas se vocês quiserem pesquisar, tem tantos outros exercícios, que já tá ficando bem grande esse vídeo, tá? Que eu falo demais. Então, a gente viu as perguntinhas que eu anotei aqui. O que é o alongamento? Como fazer? Auxílio da respiração. Quando fazer? Todos os dias. Por que fazer? Vou só fazer isso aqui. Pois é, com o tempo, isso mesmo. Por que fazer e os benefícios, certo? Outro benefício também importante, que o alongamento nos dá uma consciência corporal. Então, o que é uma consciência corporal? É ter a consciência dos limites do meu corpo, porque cada um tem o seu limite. Quando a gente está fazendo um exercício lá na quadra, lá na escola, eu falo, cada um vai até o seu limite. Quem não consegue ir até o pezinho, segura na panturrilha. Quem consegue um pouquinho mais, segura na canela. Quem consegue ir até o dedo, show de bola. Até o dedo tá fácil, não tá sentindo nada, bota a mão no chão. Tá fácil ainda? Encosta a testa no joelho. Então, a gente tem que saber os nossos limites corporais. E o alongamento vai te dando essa consciência. Você sabe que até aqui dói. E é aqui que você tem que parar. Você não pode ir além disso, porque senão você vai se machucar. Então, a consciência corporal é um benefício bem importante que eu ia esquecendo de falar. Mas voltei e falei, certo? Então, a gente tem 4 tipos de alongamento. Alongamento balístico, alongamento ativo, estático e passivo. É isso? Então, o alongamento balístico. Alongamento no geral, antes de falar os tipos de alongamento no geral, a gente sempre vai até onde dói um pouquinho. Eu digo lá na quadra, né? Aí eu passo de malvada, mas não é.
Eu falo assim, vocês não estão sentindo nada? Tem que sentir? Tem que sentir uma dorzinha. Então não adianta não sentir nada. Tá fazendo isso aqui assim. Isso não é alongamento, né? Para você sentir o alongamento, você tem que sentir uma dorzinha, você tem que puxar bem, né? Estender bem a musculatura e tem que sentir puxando a musculatura que está sendo trabalhada naquele momento. No caso aqui, o bíceps e o tríceps. Então você tem que sentir. Se você não está sentindo nada, não está fazendo efeito, né? Então você tem que sentir um desconforto. Não é uma dor insuportável, é uma dor suportável. Então vamos lá para os 4 tipos. Primeiro tipo, balístico. Vai até o ponto de desconforto, que é onde dói um pouquinho, e volta, bem rápido. Vai até, volta, bem rápido. Não muito rápido, fica lá em torno de 5 segundos e volta. Muito comum vocês fazerem isso na quadra. Não é legal. Com o tempo pode machucar a musculatura. A gente não pode ir até onde dói, ficar 5 segundos e voltar. A gente tem que ficar pelo menos ali 20 segundos paradinhos naquela posição, até onde dói. Vai até onde dói e fica ali de 15 a 20 segundos, para mais. E não só 1, 2, 3, 4, 5 e volta. 1, 2, 3, 4, 5 e volta. Ficar fazendo isso é o alongamento balístico. E ele é um pouquinho prejudicial conforme o tempo. Se a gente fizer por muito tempo esse tipo de alongamento, ele pode prejudicar um pouquinho a musculatura, tá? O alongamento estático é o mais comum que a gente utiliza lá na quadra. Estático. Estátua. O que lembra vocês? Estátua, estático. Parado no lugar. Então você vai se posicionar no lugar, com os 2 pezinhos no chão, vai fazer um movimento, né, uma posição, e vai parar naquela posição e ficar de torno de 15 a 20 segundos naquela posição para mais. Então você fica paradinho ali, sempre respirando, não esquecendo de respirar bem fundo, de ajudar, porque a respiração vai te auxiliar, né, no movimento, vai melhorar um pouquinho mais, você vai um pouquinho mais quando você respira bem fundo, então você tem que ficar um tempinho. Então estático, você fica um tempinho na posição, certo? Até o ponto de desconforto. Então tem que sentir uma dorzinha leve. Ativo. Ativo é utilizado no aquecimento. A gente fez alguns aquecimentos lá na quadra que também são alongamentos, considerado um tipo de alongamento, que é elevação de joelho, elevação de calcanhar, né? Todos os exercícios que a gente fez de coordenação do atletismo são considerados alongamentos. Então eu vou até o ponto de desconforto e eu volto muito rápido. Não confundam com balístico. No balístico eu fico uns 5 segundos e volto. Fico uns 5 segundos e volto. No ativo é muito rápido. Acho que não chega nem a 1 segundo. É os milésimos de segundo. Elevação de joelho, aquele que a gente faz assim, na quadra, né? E se deslocando, né? Dessa forma assim, ó. Isso aqui é um tipo de aquecimento com alongamento junto, certo? E o último, alongamento passivo. Passivo é com a ajuda de um colega ou um material. Tem alguns movimentos corporais que a gente faz, que quando a gente faz sozinho, a gente vai até um ponto. Quando a gente faz com alguém ou com a ajuda de algum material, a gente consegue um pouquinho mais. Ele auxilia, esse colega ou esse material, auxilia a gente a melhorar nosso movimento. Vou dar um exemplo. Ficar assim de lado que dá pra ver um pouquinho melhor, tá? Quando a gente faz, coloca os braços assim pra trás, a gente vai até um certo ponto. Se eu tivesse alguém aqui segurando minhas mãos, com certeza eu iria um pouquinho mais, né? Se tivesse alguém ali puxando minha mão para trás, eu ia conseguir ir um pouquinho mais. Então esse é o passivo. Outro exemplo, deitar no chão e tentar estender a perna, assim, deixar bem retinha. Tem gente que não consegue deitar no chão e segurar seu pé. Tem gente que não consegue. O que a gente pode utilizar para ajudar nesse movimento, para aumentar a amplitude do movimento? Algum material, uma corda, uma toalha de banho, onde a gente coloca lá na ponta do pezinho e puxa,
auxilia no movimento. Auxilia que tu deixe tua perna retinha e tu não precisa colocar a mão, já que tu não alcança, certo? Então, tu coloca a toalha lá e puxa, ou a corda, ou o TheraBand. TheraBand é um elástico que vende coloridinho, que ele é muito legal para fazer exercício. Você coloca ali também e puxa, e tensiona, porque a corda às vezes pode machucar, né? E a toalha também, por ser grossa, pode às vezes machucar. E o TheraBand ele é todo molinho. Então, só recapitulando, tá? 4 tipos de alongamento. Balístico, vai até onde dói um pouquinho, ponto de desconforto, fica em torno de 5 segundos, volta e faz de novo, volta e faz de novo. Perigoso, pode levar a ocorrer lesões conforme muitos anos fazendo esse tipo de alongamento. Estático, estátua paradinho. Estático é o alongamento que a gente faz lá na quadra, vai até o ponto de desconforto, que é onde dói um pouquinho, e fica em torno de 20 segundos nele. Alongamento ativo, né, de aquecimento, vai até o ponto de desconforto e volta muito rápido, milésimos de segundos entre um movimento e outro, com elevação de joelho e elevação de calcanhar que fizemos lá na quadra. E o quarto e último é o alongamento passivo, que é com a ajuda de um colega ou um material, né, um colega que vai te auxiliar a aumentar a amplitude do movimento, ou um material que vai fazer chegar ao mesmo objetivo, certo? Falei bastante essa aula, hein? Mas é porque a gente fez aqueles 5 minutos iniciais de revisão de conteúdo, tá? Que é bem importante a gente estar sempre retomando o conteúdo, porque a gente esquece, é natural, é normal isso. Então, por isso inclusive que a prof repete, às vezes, um ano para outro ano. Os professores de N matérias fazem isso, repete o mesmo conteúdo esse ano, próximo ano, para poder estar sempre recapitulando e gravar melhor e compreender melhor, certo? Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Beijo da Prof. Maiara.